Beleza, então Kruskal, Union Find, o que a gente começa fazendo? Bem, muito parecido com aquele, mas antes de ordenar as arestas eu vou criar os conjuntos unitários. Na verdade podia ser antes ou depois, mas eu vou preferir antes. Então para cada V em Vzão, faça aqui make set de V. Então nesse momento eu já inicializei os caras. Se eu der find de V agora, ele devolve meu representante, sou eu próprio. Todos eles já estão setados agora, make set de todos os vértices ali. Então agora eu sei que cada vértice é o seu próprio componente, é o seu próprio subconjunto isolado. Daí eu ordeno as arestas. Ordene as arestas de modo crescente de custo. Então vou das mais baratas para as mais caras. T recebe vazio e daí eu vou percorrer as arestas. Para cada aresta E na ordem, né, seguindo a ordem anterior, o que eu vou fazer? Aliás, destacar aqui para E igual a UV, tá? Aresta E que tem os extremos U e V. O que eu vou fazer? Quando eu pego uma aresta E, se eu estou seguindo a ordem, eu já sei que ela é a aresta mais barata que eu tenho disponível naquele momento. Eu só vou descartar ela se ela induzir um ciclo. E ela só vai induzir um ciclo se os dois extremos dela já estão no mesmo componente. Então eu vou verificar aqui, olha, se find de U for diferente de find de V, sendo U e V os extremos ali, daí eu adiciono a aresta. Percebe isso? Tá? Como eu falei, eu não estou olhando para a caixa preta, eu não estou falando como funciona, mas só acreditem que funciona. O find de um vértice vai me dizer em qual componente ele está. Tá? Eu estou mantendo esse invariante. Tá? Então, se U e V já tem um caminho entre eles, quer dizer, já tem arestas ligando U e V em T, quer dizer que eles já foram unidos, eles já estão no mesmo componente. Então o find deles tem que ser a mesma coisa, é um motivo para eu descartá-los. Se não, quer dizer que um está num componente e o outro está no outro. Então eu tenho um corte vazio ali. Né? Então essa aresta é a aresta solitária que atravessa esse corte, portanto é seguro adicioná-la. Então nesse caso, o que eu faço é que eu faço T recebe T união E, adiciono a aresta, mas eu tenho que atualizar a minha estrutura auxiliar. Né? Eu sempre tenho que manter ela correta. Então, quando eu adiciono E, essas componentes aqui vão se fundir. Né? O que eu estou falando é literalmente isso aqui, olha gente. Imagina que eu tenho uma coisa com essa cara aqui, ó. Sei lá, U está aqui e tem uns outros vértices. Essa é uma componente. V está aqui e tem uma outra galera que eu não mexi ainda, sei lá, tem uns vértices isolados, estou no meio do meu algoritmo. Quando eu faço find de U, ele vai me devolver o rótulo desse conjunto. Quando eu faço find de V, vai me devolver o rótulo desse. São diferentes? Então eu posso adicionar a aresta E, que vai de U para V e que era de menor custo. Nesse momento, virou um conjunto só. A minha estrutura Union Find tem que refletir isso. Né? Então eu venho aqui e falo, olha, além de adicionar a aresta E em T, eu faço Union de U e V. Ele vai atualizar. A partir desse momento, find de U vai ser igual a find de V, que vai ser igual ao find de todo mundo que estava com eles. Todo mundo ali eu vou saber que está no mesmo componente. Tá? Para que no futuro eu não faça bobagem. Né? Para que esse teste continue relevante. Ok? Tá? Vejam, mesma ideia, mas se eu conseguir implementar isso de modo eficiente, vai ser mais rápido. Né? Não estou gastando buscas aqui toda hora. Estou fazendo uma coisa que, hopefully, é mais simples. E daí aqui, devolva T. Tudo bem, gente? Estamos quase terminando a análise de eficiência disso aqui, usando a caixa preta. Como eu falei, eu não contei o que tem dentro, mas eu vou falar para vocês que a estrutura Union Find, eu vou falar uma coisa que eu fico até com vergonha de falar, porque é sincero, gente, mas eu sei que não cai tão bem para vocês. Assim, ó, é tão
tão bonita a estrutura Union Find, ela é tão legal, tá? Ela é super interessante. Em particular, ela é interessante porque tem muitas maneiras de projetá-la, partindo desde versões bem ineficientes, para versões que são eficientes já e tem umas análises bem interessantes, para versões absurdamente eficientes, para versões que são os algoritmos mais eficientes que vocês já viram, que a gente já viu nesse curso. Assim, é um negócio impressionante, assim, como às vezes alguns detalhes de implementação podem ter um impacto tão profundo na eficiência da estrutura. Tá? Obviamente não dá, né? Estamos a 5 minutos de terminar a aula, não dá para explorar isso hoje, mas o ponto que eu ia dizer essa estrutura ela é muito rápida mesmo, pelo menos as versões mais sofisticadas dela, que curiosamente não são nem tão difíceis de implementar, mas a análise sofisticada delas mostra uma eficiência absurda. Para essa análise que eu vou fazer agora, eu vou só falar uma versão intermediária, uma versão já boa, mas não sem noção, que dá para implementar as operações de find e de union em tempo logarítmico, em log do número de vértices. Tá? Sendo que a gente está colocando os vértices lá dentro, né? Então vai ser realmente log de n nesse caso, porque o número de elementos que eu adiciono lá é log de n. Então cada uma dessas aqui, para a gente analisar juntos, leva tempo constante, O de 1, né? O make set é O de 1, é tranquilo fazer. Essas aqui dá para ser melhor do que isso, mas para esse momento da análise já vai ser suficiente. Leva tempo log de n, tá? Tanto find quanto union dá para fazer em tempo logarítmico, tá? Log de n, sendo n o número de vértices que eu adicionei. Sabendo disso, a gente consegue analisar tudo aqui, né? Olha, qual que é a eficiência desse para? Vamos lá, gente, para vocês mostrarem que vocês são acordados nos 5 minutos finais. Esse laço aqui, qual que é o custo dele? O de n, né? Se cada operação aqui é constante, eu tenho V n elementos, né? Norma de V elementos, isso aqui vai ser θ de n, né? Sendo mais preciso, vai ser proporcional a n ali. A ordenação, a mesma coisa de antes, né? A ordenação não mudou, ainda tem que ordenar todas as arestas, então vai ser θ de m log n, por causa daquilo que a gente já falou. Isso leva tempo constante. Número de iterações ainda é proporcional ao número de arestas. E a parte da caixa preta que eu estou dizendo, olha, uma boa implementação do Union Find, embora eu deva fazer muito melhor que isso, mas uma boa implementação, isso aqui custa log n. Tá? Então a gente custa aqui log n, cada um desses, para descobrir se os caras estão no mesmo componente. Depois isso aqui adiciona em tempo constante e faz o union aqui em tempo log n. 3 vezes log n ainda é log n, né? Não é a constante que muda ali. Então, custo logarítmico por iteração, o custo total das m iterações vai ser da ordem de m log n. Então veja que custou m log n para ordenar e m log n para escolher as arestas. Tá? No fim, esse algoritmo, então, eu consigo implementar em tempo θ de m log n. Certo? Que, curiosamente, é a mesma eficiência do algoritmo de Prim, que a gente viu implementado com o HIP. Tá? Embora por caminhos diferentes e usando estruturas de dados bem diferentes. Tá legal? Só destacar quão melhor é do que isso, né? Um fator log n é bem melhor do que um fator n, né? Que era o caso aqui. Aqui eu tinha m vezes n, então uma mudança bem relevante ali, uma eficiência. Se a gente conseguir implementar, né, o Union Find com essa eficiência pelo menos, uma eficiência bem próxima do tamanho do grafo, né? É só um fator log a mais. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? O professor tem alguma diferença na constante do CrucialPrim? Não sei dizer. Eu acho que vai depender de como implementar. Eu realmente, de bate pronto assim, me parece que depende muito dos detalhes de implementação. Eu nem afirmaria que não parece ter nada que levaria uma constante a ser muito maior do que a outra. Union Find dá para ser implementado de modo muito eficiente, como eu falei, mas o HIP também. HIP é uma estrutura, né, lembra aquela estrutura de árvore binária quase completa, mas é em vetor, então a manipulação é muito rápida, a constante é baixa, é um log com uma constante baixa. Então acho que é bem comparável. O que eu posso dizer, que aí acho que vale a pena uma última observação motivada por essa questão,
é que, não no pior caso, mas talvez em alguns casos na prática, em que vamos dizer assim, casos em que eu consiga conectar, eu consiga construir minha árvore geradora mínima com as arestas mais baratas, que eu não dependa tanto de arestas mais caras, porque veja que eu percorro isso aqui por ordem de custo, né? Então se eu depender da aresta mais cara, eu vou ter que ir até o fim desse laço sempre, daí meio que não tem muito como fugir. Mas eu penso, se eu for implementar Kruskal, eu tenho um subterfúgio que eu não sei usar em Prim, pelo menos não pensei em como usar, que é o seguinte: eu não preciso ordenar as arestas. Eu só preciso pegar elas em ordem crescente de custo. Então, em vez de ordená-las, pagar já de cara o m log n, eu poderia só colocá-las num heap de mínimo. Isso eu sei fazer em tempo linear. Na hora de extrair, eu vou pagar log n para cada extração. Mas eu posso colocá-las em tempo linear. Então, eu poderia fazer esse passo aqui, só colocar no heap de mínimo em tempo linear. E daí o Union Find dá para fazer melhor do que isso. Mas daí para cada extração, ao invés de percorrê-las na ordem, eu vou extraindo do heap. Então aqui eu vou ter m log n no pior caso. Mas se por acaso eu parar antes, porque no momento que eu peguei n menos uma arestas, eu paro o algoritmo. Pode ser que na prática tenha algum impacto. Eu não sei se eu posso... Prim, eu acho que eu não poderia parar antes nesse sentido. Tá? Por caminhos diferentes. Então, talvez possa ter diferença para alguns tipos de instância, tá? Detalhes de implementação. Mas é muita especulação. Teria que... Chega num nível que a análise assintótica, pelo menos para o nível que eu consigo enxergar, não te dá a resposta mais. Você realmente depende de implementar as duas com mais ou menos minúcia, assim, com mais cuidado e tal, e ver como que se comporta na prática. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Então, por hoje é isso. E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o Union Find e assuntos relacionados, se der tempo com Kruskal também, na próxima aula.